Jeremias, capítulo 24. Eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou os israelitas como prisioneiros de Jerusalém para a sua terra. Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, as autoridades de Judá, os carpinteiros e os outros operários especializados. Nessa visão, o Senhor Deus me mostrou 2 cestos de figos que estavam na frente do templo. No primeiro cesto havia figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. No outro havia figos muito ruins demais para se comer. Então o Senhor me perguntou: Jeremias, o que você está vendo? Figos, respondi. Os bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que ninguém pode comê-los. Aí Deus me disse: eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia são como esses figos bons, e eu os trarei com bondade. Cuidarei deles e o trarei de volta para essa terra. Eu edificarei a nação e não a destruirei, plantarei e não arrancarei. Porém, no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Porém, no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Eu, o Senhor, vou tratar como figos ruins, que não podem ser comidos, as seguintes pessoas: o rei Zedequias de Judá, os políticos que estão com ele e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra como os que se mudaram para o Egito. Farei cair sobre eles uma desgraça tão grande que todas as nações do mundo vão ficar horrorizadas. As pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar, e em todos os lugares onde eu os espalhar, o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome e doença, até que desapareçam da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Jeremias capítulo 25. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, eu recebi do Senhor uma mensagem a respeito de todo o povo de Judá. Isso aconteceu no 1º ano do reinado de Nabucodonosor da Babilônia. Eu disse a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém: durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon, em Judá, até hoje, o Senhor Deus tem falado comigo, e eu sempre lhes tenho contado o que diz, mas vocês não têm dado atenção. Vocês não ouviram nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos e os profetas. Eles disseram que vocês deviam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Assim poderiam continuar a viver na terra de Deus, que Deus deu a vocês e aos seus antepassados, para ser sua propriedade para sempre. Os profetas disseram que vocês não deviam andar procurando outros deuses para adorar, que não deviam fazer o Senhor ficar irado por causa dos ídolos que vocês fizeram. Mas o Senhor mesmo diz que vocês não quiseram ouvi-lo. Pelo contrário, fizeram com que o Senhor ficasse irado por causa dos seus ídolos, e por isso vocês foram castigados. Portanto,
Porque vocês não quiseram escutar as suas palavras, o Senhor Todo-Poderoso diz: Eu mandarei buscar todos os povos do norte e também meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia. Vou trazer esses povos para lutarem contra os moradores desta terra de Judá e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente. Elas ficarão arrasadas para sempre e serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vou acabar com os seus gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento. Vocês não terão mantimentos para comer, nem azeite para as lamparinas. Toda essa terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas essas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia. Durante 70 anos. Depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e o deixarei arrasado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Castigarei aquela nação com tudo aquilo que ameacei fazer, com todas as coisas escritas neste livro, as coisas que Jeremias falou contra todas essas nações. Eles se tornarão escravos de muitas nações e de reis poderosos, e assim eles me pagarão por tudo aquilo que fizeram. O Senhor, o Deus de Israel, me disse: Aqui está um copo cheio de vinho da minha ira. Pegue esse copo e faça com que bebam dele todos os povos aos quais eu estou enviando você. Quando beberem, temerão e ficarão loucos por causa da guerra que mandarei contra eles. Então peguei o copo na mão do Senhor e fiz com que bebessem dele todos os povos aos quais o Senhor me havia mandado, tanto Jerusalém como todas as cidades de Judá, junto com seus reis e as suas autoridades. Tiveram de beberam para se transformar num deserto, num espetáculo horrível e assustador, do qual as pessoas falam para rogar pragas. E isso é o que se vê hoje. Essa é a lista de todos os outros que tiveram que beber do copo da ira de Deus: o rei do Egito, os seus oficiais e as suas autoridades, todos os egípcios e todos os estrangeiros no Egito, todos os reis da terra de Uz, todos os governadores das cidades dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, todo o povo de Edom, Moabe e Amon, todos os reis de Tiro e de Sidom, todos os reis das terras que ficam no litoral do mar Mediterrâneo, as cidades de Dedã, Temá e Bus, todos os povos que cortam curto o cabelo, todos os reis da Assíria, todos os reis da tribos dos desertos, todos os reis de Zin, Elão e Média, todos os reis do norte, de longe e de perto, um depois do outro. Todas as nações do mundo tiveram que beber. E o último que vai beber será o rei da Babilônia. Aí Deus me disse: diga ao povo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Rei de Israel, estou mandando que eles bebam até ficarem bêbados e vomitarem, até caírem e não poderem mais se levantar por causa da guerra que mandarei contra eles. E se eles não quiserem pegar o copo na sua mão, Jeremias, se recusarem a beber, diga que o Senhor Todo-Poderoso disse que eles serão obrigados a beber. Começarei a destruição pela minha própria cidade. Será que eles estão pensando que vão escapar do castigo? De jeito nenhum. Eles serão castigados, pois eu mandarei guerra a todos os povos do mundo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Você, Jeremias, anuncie tudo o que eu disse. Diga a esse povo o seguinte:
O Senhor vai trovejar lá do céu e falar lá do lugar santo onde mora. Ele trovejará contra o seu povo, gritará como aqueles que pisam uvas para fazer vinho, e todos na terra o ouvirão. O estrondo será ouvido no mundo inteiro, pois Deus tem uma acusação para fazer contra as nações. Ele julgará todas as pessoas e matará os maus. O Senhor Deus está falando. O Senhor Todo-Poderoso diz que a desgraça passará de uma nação para outra e de uma grande tempestade está formando nos fins da terra. Naquele dia, os corpos daqueles que o Senhor matou serão espalhados pelo mundo inteiro. Ninguém chorará por eles. Os corpos deles não serão recolhidos, nem sepultados. Ficarão largados no chão como esterco. Vocês, autoridades, gritem. Vocês que guiam o rebanho do meu povo, gritem bem alto. Chorem e rolem no pó. Chegou a hora de vocês serem mortos. Vocês cairão mortos como se fossem carneiros escolhidos. Os líderes do povo não escaparão, nem se salvarão. Eles gritam e gemem de aflição, pois Deus, na sua ira, destruiu a nação deles e arrasou as suas terras tão cheias de paz. Deus abandonou o seu povo como um leão que abandona sua cova. Os horrores da guerra e a violência da ira de Deus transformaram o país num deserto. Jeremias capítulo 26. Logo que Jeoaquim, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me disse: fique no pátio do templo e diga tudo o que mandei você dizer ao povo que vem da cidade de Judá para adorar no templo. Não deixe de dizer nada do que eu mandei. Pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus maus caminhos. Se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Deus me mandou dizer ao povo o seguinte: eu, o Senhor, disse que vocês devem me obedecer e seguir o ensino que lhes dei. Escutem o que os meus servos, os profetas, dizem. Eu sempre os tenho enviado, mas vocês não têm obedecido às suas palavras. Se vocês não escutarem, eu farei com que esse templo, o mesmo que fiz com Siló, e todas as nações do mundo usarão o nome dessa cidade para rogar pragas. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo me ouviram dizer essas coisas no pátio do templo. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram: você vai morrer por causa disso. Por que é que você disse em nome de Deus, o Senhor, que esse templo ficará como Siló, que essa cidade será destruída e que ninguém viverá nela? Então o povo se ajuntou em volta de mim no pátio do templo. Quando as autoridades de Judá souberam disso, saíram do palácio do rei e foram se assentar nos seus lugares da entrada do portão do novo templo. No portão novo do templo. Então os sacerdotes e os profetas disseram às autoridades e ao povo: esse homem merece ser condenado à morte, pois falou contra a nossa cidade. Vocês mesmo o ouviram. Aí eu disse: foi o Senhor Deus quem me mandou falar tudo o que vocês me ouviram dizer contra esse templo e contra esta cidade. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir. Precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então Ele mudará de ideia e não matará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem direito e justo. Mas fiquem certos de uma coisa: se me matarem, vocês e o povo dessa cidade serão culpados da morte de um homem inocente, pois foi Deus quem me mandou dizer todas essas coisas a vocês. Então as autoridades e o povo
disseram aos sacerdotes e aos profetas: esse homem não deve ser condenado à morte, pois nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Aí, alguns dos líderes mais velhos se levantaram e disseram ao povo que se havia juntado. Quando Ezequias era rei de Judá, o profeta Miqueias de Moresete deu a todo o povo uma mensagem do Senhor Todo-Poderoso. A mensagem era essa: Jerusalém vai virar um montão de pedras, o monte Sinai vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. E os líderes continuaram: por acaso o rei Ezequias e o povo de Judá mataram Miqueias? Muito pelo contrário. Ezequias temeu o Senhor e procurou ganhar o seu favor. O Senhor mudou de ideia e não mandou desgraça que tinha dito que ia fazer cair sobre eles. Será que agora nós vamos fazer uma coisa terrível? Será que agora nós vamos fazer cair uma terrível desgraça sobre nós mesmos? Também houve outro homem que falou em nome de Deus, o Senhor. Foi Urias, filho de Semaías, da cidade de Kiriat Jearim. Ele falou contra essa cidade e contra essa nação da mesma forma que Jeremias fez. Quando o rei Jeoaquim e os seus soldados e os seus oficiais souberam que Urias tinha dito, o rei mandou que o matassem, mas Urias, sabendo disso, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Jeoaquim mandou Elnatã, filho de Aquibó, e alguns outros homens ao Egito para pegarem Urias. Eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram a Jeoaquim, e ele mandou matar e jogar o corpo no cemitério público. Eu só não fui entregue ao povo para ser morto, porque Aicã, filho de Zafã, me protegeu.